Olá pessoal, meu nome é Gustavo e eu estou gravando uma série de vídeos de apoio à disciplina de mecanismos dada pelos professores Daniel e Rodrigo na Universidade Federal de Santa Catarina. Durante as monitorias eu percebi que as dúvidas são bastante recorrentes, os alunos costumam ter dúvidas parecidas, então eu resolvi gravar esses vídeos tirando as principais dúvidas que são trazidas na monitoria. Caso erros sejam encontrados, eu vou adicionar erratas na descrição até que eu possa regravar os vídeos, então fiquem atentos à descrição dos vídeos. Quanto à estrutura desses vídeos, eles são separados em partes onde eu explico um pouco da teoria que é passada em sala de aula. Em alguns momentos eu vou passar deduções, indicando nos slides em cinza, de forma que vocês possam acompanhar, já que facilita para fixar o conteúdo, ver a dedução. Mas caso vocês queiram usar os slides como referência para resolver exercícios, vocês podem pular os trechos, os slides em cinza. No final do vídeo, eu procuro reunir um resuminho para ajudar vocês nas provas. Então, esse primeiro vídeo aqui vai ser sobre um conteúdo introdutório à disciplina de mecanismos. A gente vai falar de conceitos que a gente vai usar nos vídeos futuros. Então, a gente vai passar aqui os tópicos que vão ser tratados pela definição de mecanismo, o que é um mecanismo, o que é que a gente vai estar tratando, as partes constituintes do mecanismo, então elos, pares cinemáticos ou juntas, atuadores. A gente vai falar sobre algumas representações, sobre formas de representar esses mecanismos. A gente vai falar sobre o que é um circuito, sobre como a gente pode classificar as cadeias cinemáticas, sobre os espaços de trabalho dos mecanismos, robôs, que a gente vai estar tratando. A gente vai falar de alguns exemplos canônicos, alguns exemplos clássicos de mecanismos, que a gente também vai estar referenciando ao longo dos vídeos. E por último, resolver alguns exercícios para fixar o conteúdo um pouco mais prático dessa aula. E por último, a gente vai então, eu vou tentar dar um resumo do que foi passado. Então, primeiro falando da definição de mecanismo, o que é um mecanismo? Então, um mecanismo seria um conjunto de corpos rígidos, que a gente chama aqui de elos, que vão ser sujeitos a restrições mecânicas pelas juntas, onde um dos corpos possui um referencial absoluto. Então, o que isso significa? Significa que um mecanismo ele vai ser uma construção ali composta por diversas partes, que vão ser chamados de elos, que vão ser considerados, vão ser modelados como corpos rígidos, sujeito a restrições pelas juntas. Então, esses corpos eles vão estar se movimentando com o objetivo de fazer um movimento específico, um movimento final, e cada corpo ele vai estar restringido em relação ao outro, vai estar preso em relação ao outro, por essas juntas. Aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, uma suspensão de bicicleta, uma suspensão total que eles chamam de bicicleta, né? Um robô que vira páginas de um livro. Aqui um exemplo um pouco mais do dia a dia, que seria uma porta de um porta-malas, onde tem aqui esse mecanismo para abrir a porta. Estou falando aqui sobre as partes do mecanismo, né? Que vão ser então os elos, que são os corpos rígidos que compõem o mecanismo, vai ser o que dá a forma realmente para o mecanismo. Aqui eu só trouxe algumas imagens para quem sabe representar os elos. Ao longo dessas aulas a gente vai falar muito sobre mecanismos planares, então essas barras, aqui esse elo que deve representar uma barra vai ser bem recorrente. Aqui representei um pino e um pistão, porque a gente também vai falar de um mecanismo de biela-manivela. Então são exemplos de corpos que fazem parte de mecanismos, mas eles podem ser corpos com qualquer formato, independente do formato. Os elos eles podem ser classificados, então dependendo de outros elos com quem eles são conectados. Então um elo unário é um elo que só é conectado a um outro elo. Um elo binário ele conecta dois elos, ele conecta um elo a outro. E assim por diante, o ternário conecta 3, o quaternário 4, pentenário 5 e hexanário 6. Então essa é uma forma importante de classificar os elos. Quanto aos pares cinemáticos ou juntas, eles podem ser dados na forma de superfícies, curvas ou pontos.
Então, enquanto que os elos eles são realmente os corpos que compõem o nosso mecanismo, os pares cinemáticos eles vão ser simplesmente as superfícies ou curvas ou pontos que restringem um corpo em relação ao outro. Então, apesar de que muitas vezes nessa representação planar a gente vai representar uma junta por esse círculo aqui que a gente vê, na verdade o par cinemático ele é simplesmente a superfície entre os elos, ou então uma curva ou um ponto, né? E essa é uma definição importante, porque, por exemplo, quando a gente vê três elos juntos dessa forma aqui que está na linha de baixo, né, onde tem três elos juntos por juntas de rotação em um mesmo ponto, a gente tem que identificar que, na verdade, ele tem duas juntas, porque, então, uma das juntas de revolução vista aqui na figura de cima, ela seria esse contato entre a superfície verde e a superfície azul. Então, esse é o par cinemático. E aqui na figura de baixo, uma das juntas seria o contato entre a superfície verde e azul, e outra interface entre o verde e o vermelho. Então é importante a gente entender a forma, como vêm os pares cinemáticos. Eles podem ser classificados em pares inferiores e pares superiores. Os pares inferiores eles se dão quando o contato entre dois elos são dados por uma superfície inteira. Então, como a gente viu no exemplo passado, no exemplo anterior, aqui eu trouxe um rolamento, então simbolizando o par cinemático inferior, como se a gente tivesse um corpo que fosse, por exemplo, transladar para os lados em relação a esse rolamento. E os pares cinemáticos superiores, eles acontecem quando o contato entre os elos eles não são uma superfície inteira, mas simplesmente um ponto ou uma curva. E aqui eu representei, por exemplo, quando uma esfera entra em contato com um plano, e o contato entre eles é dado simplesmente por um ponto. Ou então quando a esfera ela é ligada a uma superfície que engloba ela, o contato vai ser dado por uma curva, e assim por diante. Então, é uma distinção importante, pares cinemáticos inferiores e superiores. Os inferiores, geralmente, a carga ela é bem mais distribuída, né? Não tem tanta concentração de carga como num par, onde o contato é dado entre um ponto, por um ponto. Então, eles geralmente são mais robustos, mais resistentes. Então, aqui está alguns exemplos de pares cinemáticos inferiores. Então, são exemplos importantes que a gente vai tratar ao longo dessas aulas. Então, o principal seria um par de revolução, onde um elo ele tem um grau de liberdade de rotação em relação ao outro. E aqui a gente também está usando essa notação que ela lista os graus de liberdade dados por essa junta. Então, aqui RZ simbolizaria que tem uma rotação no eixo Z. O eixo Z seria esse eixo tracejado aqui. Então, um par helicoidal, ele acontece quando, geralmente por uma rosca, quando um corpo ele rotaciona em relação ao outro, mas ele também translada, e esse movimento ele é dependente, então só tem um grau de liberdade, ou de rotação ou de translação, porque eles são dependentes. Um outro exemplo bastante importante é o par cinemático planar, onde a gente tem 3 graus de liberdade, então um grau de liberdade de translação em X, um outro de translação em Y e outro de rotação em Z, que os graus de liberdade que um corpo tem quando ele está, por exemplo, em cima de uma mesa e a gente está movimentando ele para lá e para cá. Também uma junta prismática seria quando ele tem um grau de liberdade de translação em um eixo. A junta cilíndrica seria quando eles têm graus de liberdade de rotação e de translação, são graus de liberdade independentes um do outro, diferente do helicoidal. E seria como uma combinação de uma junta de revolução com uma junta prismática. E o par cinemático esférico também, que ele tem os 3 graus de liberdade de rotação presentes. Então aqui exemplos também de pares cinemáticos superiores,
e dois exemplos bem tratados ao longo desses vídeos vão ser de engrenagem. Então, nessa representação aqui plana, o contato entre duas engrenagens ele é um contato pontual. Na prática, como a engrenagem é um corpo tridimensional, o contato vai ser ao longo de uma curva, ao longo de uma linha. E a mesma coisa, as camis, elas têm, aqui nessa representação planar, o contato é pontual, mas como elas são tridimensionais, o contato é dado ao longo de uma linha. E aqui estão casos mais gerais, então de um corpo com contato pontual em relação ao outro e de um outro corpo com contato linear em relação ao outro. E aqui a gente vai falar então sobre expansão e contração de mecanismo. É uma etapa que a gente vai usar no próximo vídeo, onde a gente vai precisar representar todas as juntas do nosso mecanismo como se elas tivessem apenas 1 grau de liberdade. Então, o que a gente pode fazer é expansão e contração. A expansão consiste em pegar uma junta que apresenta uma série de graus de liberdade. Então, por exemplo, essa junta esférica que tem os graus de liberdade de rotação em x, em y, em z, e expandir em n juntas, nesse caso 3 juntas, cada uma com 1 grau de liberdade, de forma que no total os graus de liberdade sejam equivalentes ao original. Então, nesse caso, como a gente tinha a junta esférica, ela tem 3 graus de liberdade de rotação, todas as rotações Rx, Ry e Rz, a forma de a gente fazer essa expansão é expandir em um par de rotação em x, um par de revolução, outro par de revolução com rotação em z e outro par de revolução com rotação em y. E a contração é o processo contrário, quando a gente pega um conjunto de juntas e acha uma única junta que apresenta o mesmo conjunto de graus de liberdade que o conjunto original. Um outro exemplo, então, seria o que a gente já mencionou de uma junta cilíndrica, que ela pode ser expandida em uma junta de revolução e uma junta prismática, porque esses são os graus de liberdade que elas apresentam. Então, falando sobre atuadores, os atuadores são partes que a gente vai adicionar aos mecanismos para que os mecanismos se movimentem, para que a gente possa controlar o movimento do mecanismo. Então, eles podem ser lineares, podem ser rotativos, podem ser helicoidais. Aqui tem exemplos de atuadores lineares, são pistões, um pneumático, outro hidráulico, que eles realizam esse movimento de translação. Atuadores rotativos, por exemplo, motores que têm o papel de girar um elo em relação ao outro, e atuadores helicoidais, por exemplo, que podem girar uma barra enroscada e realizar esse movimento helicoidal de rotação e translação acopladas. Um outro aspecto dos atuadores que não está tão ligado com a parte de mecanismo seria de como a potência é gerada. Então, a gente pode ter atuadores elétricos, atuadores hidráulicos, atuadores pneumáticos, cada um com suas diferentes vantagens. Isso aí foge um pouco do escopo da matéria, escolher qual deles, mas então existem uma variedade bem grande de atuadores. E aqui eu adicionei um comentário que eles definem graus de liberdade sobrando no mecanismo. Então isso significa que sem os atuadores o mecanismo estaria, entre aspas, solto, ele estaria como se fosse mole, assim, se ele não estivesse sendo controlado, e eles definem o grau de liberdade porque eles estão controlando o movimento daquela mobilidade que tá presente no mecanismo. Então, aqui algumas representações, como a gente pode representar o nosso mecanismo. Então, as 3 representações que a gente vai usar na matéria vão ser a representação funcional, onde a gente indica características construtivas do nosso mecanismo, a gente mostra exatamente as dimensões que são usadas para construir esse mecanismo. Então, seria como se fosse um esquema realmente do mecanismo. A representação por grafos, a gente usa ela quando a gente representa cada elo por um vértice no grafo, e as juntas representadas por linhas.
E aí cada linha ela junta os elos que estão sendo restringidos pela junta em questão. Então, por exemplo, aqui o elo 1 e o elo 2 eles são unidos pela junta A, e aqui no caso da representação por grafos, esse vértice que representa o elo 1 ele é unido ao vértice 2 pela linha A. A representação estrutural ela é como se fosse o contrário, de certa forma, da representação por grafos, no sentido de que os vértices representam as juntas e as linhas e polígonos representam os elos, onde as linhas representam elos binários, porque eles juntam um vértice com outro, uma junta com a outra, ou seja, eles estão ligados a dois outros elos. E os polígonos, então elos ternários, quaternários e assim por diante, são representados por polígonos porque eles precisam se juntar a outros N elos usando N juntas. Então por isso que eles são representados dessa forma. E eles também são geralmente rachurados ou pelo menos pintados para a gente poder distinguir os elos de circuitos, que a gente vai estar falando mais para frente. Então, aqui eu vou passar um pouco por cima de como a gente pode chegar dessa representação funcional para uma representação estrutural, e fazendo esse processo a gente vai passar por outras partes importantes, como identificar os elos de um circuito, identificar as juntas de um circuito, que são etapas bem importantes e a gente vai precisar no próximo vídeo e nos próximos vídeos. Então, a primeira etapa seria identificar os elos, quantos elos a gente tem e quais são esses elos. Então, o primeiro detalhe vai ser identificar que os elos que são engastados, que são unidos ao solo, eles são considerados como um só elo, porque eles são todos conectados entre si como se fosse o solo, de forma rígida, de forma que eles não se mexam em relação ao outro. Então, aqui essas abas, eu colori elas da mesma cor e enumerei elas com o mesmo número para mostrar que eles são realmente o mesmo elo. E assim por diante, então a gente vai identificando elo por elo, e em algumas ocasiões isso vai ser um pouco ambíguo, vai ser um pouco difícil de a gente identificar, como por exemplo é o caso desse elo 4, onde a gente tem regiões diferentes, delimitadas por contornos diferentes, mas aqui eu identifiquei eles como o mesmo elo, porque não tem nenhum movimento. Pelo contexto a gente vê que não faria sentido um movimento dessa barra aqui maior com essa pequena barra, e que essa junta aqui, ela na verdade está fazendo o contato entre o elo 4 e essa outra barra aqui que vai para a esquerda. E isso é um detalhe que pode causar dúvidas, às vezes, com essa representação funcional, em que a gente precisa entender o contexto, precisa entender o que aquele mecanismo deve fazer para a gente poder separar os elos, para a gente poder separar onde tem movimentos relativos entre um corpo rígido e outro. E assim por diante, então a gente vai identificando elo por elo. Essa forma de colorir é uma forma útil de identificar os elos, e também identificar então as juntas. Essa também é uma etapa onde podem aparecer erros que a gente cometeu quando identificando os elos, então uma boa forma de a gente ver onde está cada junta. Então, por exemplo, aqui essa junta A, ela é a junta que une o elo 1 ao elo 2, a junta C é a junta que une o elo 2 ao elo 3, e assim por diante. Alguns cuidados especiais devem ser tomados quando a gente chega nesses casos aqui, por exemplo, que a gente já viu ali no início do vídeo, quando tem 3 barras juntas, assim, uma a outra, a gente sabe que são 2 juntas, e aqui, na verdade, a gente tem um caso até onde ele pode ser, de certa forma, ambíguo, porque essas 2 juntas podem ser uma junta que conecta o elo 9 ao 10 e outra o elo 9 ao 11, ou então uma que conecta o elo 10 ao 11 e outra o 9 ao 10, ou uma que conecta o 9 ao 11 e o 10 ao 11,
Então tem uma certa ambiguidade, mas a gente pode escolher uma dessas representações, mas é importante a gente ver que aqui tem duas juntas. E aí a representação por grafos, como a gente lembra, consiste em representar cada elo por vértices, e aqui ajuda se a gente posicionar os vértices em uma posição parecida onde tinha os elos originalmente, e aí a gente liga vértice por vértice com as juntas que a gente tinha na representação funcional. Então, por exemplo, o elo 1 é unido ao elo 2 por meio da junta A, e assim por diante. Por exemplo, aqui quando chega nesse caso especial aqui dos elos 9, 10 e 11, eu representei, por exemplo, o elo 10 unido ao elo 9 e o elo 10 unido ao elo 11, mas não o 9 ao 11, porque a gente sabe que só tem duas juntas ali. E assim por diante. Então a gente vai vendo certinho onde que cada elo une ao outro. E aí, para começar então a representação a representação estrutural, é útil se a gente identificar todos os elos que não são binários. Então aqui a gente tem como exemplo o elo 4, elo 7 e elo 10, que o elo 4 seria um elo pentanário, ele é unido a outros 5 elos, o elo 1, 3, 5, 7 e 8, o elo 4, que é um elo quaternário, e o elo 2, que é um elo ternário. E na representação estrutural, a gente vai representar eles por polígonos, como a gente comentou anteriormente. Então a gente já coloca aqui o elo 4 representado por um pentágono, a gente já une ele ao elo 7, porque a gente sabe aqui que a junta G une o elo 4 ao elo 7. A mesma coisa para o elo 10, ele é um elo ternário, então ele vai ser, porque ele une os elos 9, 7 e 11, e ele também, então, como ele está conectado ao 7, a gente também vai representar ele unido. Então, essa é uma primeira etapa que vai ajudar a construir a representação estrutural, que é identificar os elos que não são binários. Todos os outros são binários. Todos os outros a gente pode ver que une um elo ao próximo. Então a gente pode adicionar esses outros elos que estavam faltando. Então, por exemplo, aqui o elo 5 e 6, a gente vê que eles uniam o elo 4 ao elo 7 por meio do 5 e 6, e é o que a gente faz aqui. A gente une o elo 4 ao elo 7 por meio do 5 e 6. Mesma coisa aqui 1, 2 e 3, a gente une o elo 4 a ele mesmo, dando essa volta, através dos elos 1, 2 e 3, que é o que a gente faz aqui na representação estrutural. A gente tem o elo 4 e une a ele mesmo, então conecta o elo 1 ao elo 4, o elo 3 ao elo 4 e conecta um ao outro pelo elo 2. E assim por diante até completar a representação estrutural. E a gente pode então adicionar os vértices que vão representar as juntas do nosso mecanismo. Então, agora falando sobre o circuito, o que é um circuito em um mecanismo? O circuito ele é um subconjunto de elos e pares cinemáticos de uma cadeia que formam uma volta fechada. Então aqui a gente tem exemplos de circuitos dessa cadeia, que são essas regiões que realmente formam uma volta fechada, formam como se fossem polígonos aqui dentro da cadeia. E é importante a gente não misturar os circuitos com os elos ternários e quaternários e assim por diante. Então por isso que a gente adiciona esse rachurado, né? E a gente, mais pra frente, vai ser importante identificar o número de circuitos de uma cadeia. Então essa cadeia aqui ela tem 3 circuitos, então circuito BAHI, esse outro circuito CILKJ, e por último esse terceiro circuito GFEDJK. Da mesma forma, essa cadeia aqui da direita ela tem 4 circuitos, circuito aqui de baixo, ABDC, EFHG, GKLMI e INOJ. Então esses são os 4 circuitos. Um circuito independente, ele apresenta pelo menos um par cinemático exclusivo, ou seja, pelo menos uma junta que só pertence àquele circuito. A junta G, por exemplo, não é uma junta exclusiva porque ela pertence a 2 circuitos. Mas todos esses circuitos, então esse circuito aqui possui a junta L,
que é exclusiva, essa aqui possui a junta O, que é exclusiva, F e A. Então esses são circuitos independentes, todos eles. As cadeias cinemáticas elas podem ser classificadas em abertas, fechadas ou híbridas, dependendo da existência de circuitos. Então, uma cadeia ela é fechada se todos os elos eles são juntos por circuitos fechados. Uma cadeia aberta se não necessariamente existem circuitos, se os elos são unidos serialmente. E uma cadeia é híbrida se ela apresenta essas duas características. Então, por fim, os espaços de trabalho, eles dizem respeito a onde que os elos do nosso mecanismo vão se movimentar. Então, um espaço de trabalho planar, por exemplo, ele representa o movimento que um corpo faz sobre uma superfície plana. Então, ele tem translação em duas direções e rotação perpendicular a essas duas direções, que seria exatamente o movimento que um corpo faz sobre um plano. E aí a gente representa aqui o número de graus de liberdade desse espaço de trabalho pela letra grega lambda. Então esse aqui seria um lambda igual a 3, porque ele tem 3 graus de liberdade. Já o espaço de trabalho espacial ele tem 6 graus de liberdade, ele tem translação nas 3 direções espaciais e rotação nas 3 direções espaciais. Então, lembrando que se a gente estivesse falando de uma partícula, ela só precisa das 3 translações para a gente representar a posição dela. Mas quando a gente fala de corpos rígidos, a gente também precisa das rotações para representar a configuração de um corpo. E existem outros espaços de trabalho esférico, espaço de trabalho helicoidal, que estão presentes no material dos professores Daniel e Rodrigo, mas que eu não vou falar deles aqui porque não são tão comuns nessa matéria. Alguns exemplos de cadeias comuns ou cadeias clássicas, cadeias canônicas, são a cadeia de Watt, que ela é dada por essa configuração aqui na esquerda. Às vezes a gente precisa movimentar um pouco os nós, movimentar um pouco os vértices da representação estrutural para identificar que realmente é uma cadeia de Watt. Então, cadeia de Watt e cadeia de Stephen, que são mostradas aqui no lado, elas são inversões uma da outra, então elas têm o mesmo número de elos e o mesmo tipo de elos, também o mesmo número de juntas, então é uma outra cadeia importante. Um outro exemplo então de cadeia seria o da borboleta dupla, que está mostrado nessa figura aqui da esquerda. E um exemplo de uma aplicação seria uma aplicação em uma suspensão de automóvel. Essa figura foi trazida de uma publicação do LAR. E aqui só uma forma talvez mnemônica de lembrar, porque é chamado de borboleta dupla, então aqui a gente consegue identificar. Um outro exemplo seria do quadrilátero articulado, ou mecanismo 4 barras. A gente vai dedicar vários vídeos só para esse mecanismo, mas ele consiste realmente então em 4 barras unidas por juntas de revolução. Enfim, o movimento ele pode ser desenhado. Um outro exemplo é o exemplo do biela-manivela. Também a gente vai ter um vídeo exclusivo para esse mecanismo. E ele é importante, ele é um mecanismo que está presente no cotidiano de quase todo mundo, então que por causa da presença dele em motores de combustão interna. Trouxe aqui também um outro exemplo de um esmagador de latinhas, usa do mesmo princípio. E aqui então eu vou mostrar alguns exemplos do processo que a gente veio fazendo para identificar, para passar da representação funcional para a representação estrutural. Eu sugiro, durante esses exercícios e exemplos que eu mostro, que vocês assistam um ou outro, mas que tentem fazer em casa. É uma boa forma de praticar. E depois de tentar fazer, despausem o vídeo e continuem assistindo para ver se vocês fizeram certinho. Então,
Então aqui, esse seria o exemplo, né, uma suspensão de automóvel. A gente pode identificar então qual que é a cadeia dele. Então a gente começa identificando aqui, colocando um vértice sobre cada elo. Eu fiz aqui uma cópia só para a gente poder ver isso certinho. Então, em cima de cada um dos elos, a gente posiciona um vértice. E a gente une ele por linhas que representam cada uma das juntas. Então, aqui, por exemplo, o elo 6 ele é unido ao elo 4 por meio dessa junta aqui. Então, a gente adiciona uma linha unindo o elo 6 ao elo 4. E assim para cada um dos pares de elos que é unidos por um par cinemático. Então, é isso aqui que sobra, só rearranjando os nós. Essa aqui é a representação por grafos. A gente pode, então, identificar todos os elos que não são binários. Então, aqui a gente vê 4 elos ternários e um elo que une a 6 outros elos. Então, a gente representa eles aqui por esses polígonos achorados, lembrando sempre de unir os elos que são unidos um ao outro. Então, unir o elo 1 ao elo 5, unir o elo 5 ao elo 6, e assim por diante. E completar essa representação com os elos binários. E adicionando então os vértices que representam as juntas ou os pares cinemáticos. E por fim a gente tem aqui esse outro exemplo, então também vindo do material dos professores. A gente pode identificar cada um dos elos, notando aqui que esses elos que eu pintei em amarelo, eles são todos considerados como um só elo, porque todos eles estão fixados no mesmo referencial inercial. Então a gente vem e representa cada um desses elos que já estão numerados com um vértice, une eles pelos pares cinemáticos que também estão representados aqui nessa figura da esquerda, identifica os pares que não são binários. Nesse caso, os elos 1 e 3 não estão conectados, então a gente só representa eles com uma certa distância. E une então aqui os elos conforme a representação por grafos, adicionando ali os vértices para cada junta. E aqui a gente pode identificar que essa aqui é a cadeia de Stephenson. Então ela está representada um pouquinho diferente, mas se a gente passasse, por exemplo, esse elo D ali um pouco para a esquerda, esse elo E ali para a esquerda, mantendo a mesma conexão entre os elos, a gente veria que é a mesma representação que eu mostrei anteriormente da cadeia de Stephenson. E por último aqui, então, um exemplo de um caminhão, onde a gente tem esse atuador linear que levanta essa barra, que puxa essa outra barra e levanta a caçamba. Então a gente pode representar cada uma dessas partes, né? O assoalho aqui do chassi do caminhão, esse atuador linear que ele tem essa forma aqui de um pistão, né? Essas duas barras e a caçamba. A gente pode então, é importante numerar os elos e as juntas. E para começar então aqui já a representação por grafos, a gente adiciona um vértice para cada um dos elos e une eles pelas juntas que a gente já tinha identificado. Então aqui a gente tem a nossa representação por grafos e a gente pode começar então com a nossa representação estrutural, como a gente já vinha fazendo, identificando os elos aqui no caso ternários, os dois são unidos um ao outro, e a gente adiciona então os elos binários. E a gente vê que isso aqui é uma cadeia de Watt, né? Então é interessante como a gente pode partir de uma representação que no caso é só uma foto, e identificar, por exemplo, aqui essa cadeia de Watt. E por fim eu trouxe aqui um resumo para tentar para vocês poderem, quem sabe, ter anotações, conteúdo trazido nessa aula. Então, lembrando que pares cinemáticos eles são inferiores quando o contato é uma superfície, são superiores quando o contato é um ponto ou uma curva. Lembrar que quando a gente está tratando de um espaço de trabalho espacial, ele tem 6 graus de liberdade e um espaço de trabalho planar tem 3 graus de liberdade. E lembrando aqui também de cadeias
cadeias cinemáticas comuns que a gente vai ver, então cadeia de Watt, de Stephenson, borboleta dupla, mecanismo 4 barras e o Biela-Manivela. Agradeço pela atenção de todos. Qualquer coisa podem mandar um e-mail que vai estar na descrição ou comentários no YouTube. E até o próximo vídeo.